corajosa! Vamos para a nossa segunda live do dia 2 da nossa jornada do perdão. E mais uma vez eu tô muito feliz de estar aqui participando, conversando com você a respeito de perdão, que é um tema que é tão relevante, tão atual, tão profundo e que impacta diretamente na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, nas nossas disciplinas espirituais, naquilo que nós fazemos para Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando não perdoamos. Você sabe o que acontece quando nós não perdoamos? Esse assunto é bem sério, porque perdoar é um mandamento. Jesus manda que nós perdoemos. E faz parte da nossa disciplina cristã perdoar. Porque o perdão, ele envolve uma reorganização. Para você perdoar, a oração do Pai Nosso diz que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para você que envie essa live para uma amiga sua que precisa ouvir sobre perdão, que precisa entender que sem perdão nós não avançamos. E como é importante o perdão. Então já clica no aviãozinho e encaminha para uma amiga do seu coração, uma amiga que você sabe que precisa ouvir esses ensinamentos, que precisa entender que o perdão é importante para o processo cristão dela. Então, clica lá no aviãozinho e envia. Vamos juntas? Pois esse tema é tão interessante, né? Porque nunca se fala o que acontece quando nós não perdoamos. Quando nós optamos por não perdoar. Eu já tive aconselhamento com várias pessoas, principalmente mulheres, que falavam bem assim: eu não perdoo, eu decido não perdoar. Ou eu não quero perdoar, ou eu não dou conta de perdoar. Todos esses contextos são bem diferentes. O não querer é uma coisa, o não conseguir é outra. Mas nos dois casos, a consequência é a mesma. Porque para você perdoar, você precisa romper os ciclos. Eu falei isso na live passada. Para você que está chegando agora, nós estamos numa jornada de lives. São 9 lives só falando sobre perdão, sobre reestruturação, sobre cura, sobre libertação. E esse tema é muito relevante para você. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você clicar aqui no aviãozinho, ó, e enviar para suas amigas. Compartilha lá, chama as amigas para a gente caminhar sobre esse tema. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando nós não perdoamos. Você sabia que o perdão, ele tá mais ligado a você do que a pessoa que te feriu? A falta de perdão afeta você, não a pessoa que te feriu. Olha que interessante. Porque a injustiça que nós sofremos, nós atribuímos a essa pessoa, né? E nós acreditamos que essa pessoa deveria ser punida por aquilo que ela fez conosco. Mas no final a punição está sobre você, porque você está carregando o fardo dessa situação, de não perdoar, de não romper em relação àquilo. Então a rejeição, ela vai destruir o seu corpo. Tem um salmo que fala sobre isso, que a rejeição, ela destrói os nossos ossos, né? A mágoa é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Quem nunca ouviu essa frase, né? Quem nunca ouviu essa frase? Mas não é uma coisa fácil. Ah, Ellen, perdoar não é uma coisa fácil. Não é. Não é. Eu não tô aqui dizendo pra você que é uma coisa fácil, que é uma coisa simples. Mas passa pela cruz.
Se você acredita no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, perdoar para você se torna uma coisa acessível. Fácil não, porque você precisa abrir mão de toda culpa, de todo flagelo. Estudos da Johns Hopkins Medicine mostram que a falta de perdão coloca o corpo em um estado de estresse crônico. Você está sofrendo aí de estresse crônico? Isso aumenta a pressão arterial, o risco de infarto, suprime o sistema imunológico, ou seja, você fica mais suscetível a doenças. A mágoa, literalmente, ela adoece as suas células. A mágoa literalmente adoece as suas células. Hebreus 12:15 nos alerta sobre a raiz da amargura. É uma raiz que não fica parada, ela vai crescendo e ela vai ocupando espaço. E ela contamina tudo ao redor. Por quê? Porque ela compromete tudo em você. Ela compromete as suas emoções, porque você fica descompensada. Uma hora você sente raiva, outra hora você sente alegria, outra hora você não quer conversar com ninguém, outra hora você quer conversar com todo mundo. Então você fica desequilibrada. A raiva, ela compromete o seu corpo, porque ela vai a amargura, ela vai afetar os seus ossos, o seu sistema imunológico, como eu já disse aqui. E essa raiz, ela vai crescendo e vai comprometendo seus relacionamentos, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, a sua qualidade de vida. Então você já não tem ânimo de sair para tomar um café com as amigas, você já não tem ânimo de participar de eventos, porque você pensa assim, ai, eu vou, mas eu vou me chatear, eu vou, mas eu vou me entristecer, eu vou. E aí você vai deixando de viver e vai se relacionando com o outro baseado naquilo que você viveu. Ah, eu não vou me relacionar porque eu sei que eu vou me machucar. Ou quando eu me relaciono pensando algo sobre alguma coisa. Eu tenho um material que se chama Máscaras da Rejeição. São os comportamentos que nós vamos adquirindo, que nós vamos trazendo para nós, porque nós tentamos nos ajustar nessa rejeição. Enquanto Jesus é a cura. Então esse material fala da síndrome da boazinha. Ah, eu tenho que ser boazinha para ser aceita. Fala sobre a procrastinação, porque um caminho para a procrastinação é: ah, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Eu não vou fazer porque eu vou me frustrar. Eu não vou fazer porque... Então você vai modulando o seu comportamento para não sofrer. Para não sofrer. Só que se eu te disser que Jesus já sofreu na cruz do Calvário para te libertar disso. Ele já sofreu, ele já levou todas as dores. Todas as dores. E aí a gente vai ficando ressentido e magoado com todos. Com o nosso cônjuge, com o nosso trabalho, que já não é mais a mesma coisa. Com os nossos filhos. Quem aqui não conhece uma mulher que sofre de dores crônicas? Que carrega um peso, de repente, da traição. E quando essa pessoa realmente liberou perdão, ela recebeu a cura. Ela se tornou outra pessoa. Até o semblante da pessoa, ela muda. Ela muda. Então eu quero te convidar. Quero te perguntar. O que você tem carregado? O que você tem carregado? Qual peso você tem carregado? Qual mochila você tem carregado? Que tem atrapalhado você de viver uma vida plena? O que isso tem afetado o seu corpo? Você não consegue ir para academia, você não consegue se exercitar, você não consegue ter uma vida produtiva porque você está presa aonde não deveria. Mas eu quero te dizer que você não foi feita para carregar esse lixo.
Você não foi feita para carregar esse lixo. Você foi feita para viver a plenitude de Deus. Você foi feita para viver em paz e ter saúde. Você foi feita para viver o melhor de Deus, para ter os melhores relacionamentos. Eu não tô falando de perfeição não, tá, gente? Não tô falando. Eu não tô prometendo aqui que você não vai ter problema. Eu não tô prometendo aqui que você não vai ter questões importantes. Você vai ter tudo isso. Mas você vai ter o Senhor para caminhar junto com você. Não é, Joyce? Que bom que você tá aqui. Você vai ter o Senhor, porque o Senhor vai ser o seu melhor amigo. Ele vai ser o seu companheiro de jornada. Você pode ter um marido, você pode ter filhos, você pode ter pessoas, você pode ter amigos maravilhosos. Mas se você não tiver Jesus intimamente conectado com você, sabe por quê? Porque ninguém te conhece como ele te conhece. Ninguém sabe do seu íntimo como ele sabe. É ele que sonda o seu coração, é ele que entende a sua dor. Ele te entende, minha querida. Ele sabe o que você passou. E ele não tá dizendo pra você assim, olha, eu não me importo com isso. Ele não tá dizendo assim, olha, eu não tô nem aí pro que você passou. Não, muito pelo contrário, ele deu a vida dele na cruz. Ele falou, olha, eu me importo tanto. Deus falou pra ele, pra você, Deus, quando olha pra humanidade, ele fala bem assim, eu me importo tanto com vocês que eu vou dar o meu único filho. Eu amo vocês de tal maneira porque eu não quero que vocês passem por nada disso. Eu quero libertar vocês disso. Então eu vou dar o meu único filho por amor de vocês. Já pararam pra pensar nisso? Na profundidade que é isso? Todas as vezes que eu vou ceiar, que eu vou ter o meu momento ali de renovação de aliança com Deus, eu agradeço tanto a Deus. Eu falo, Deus, muito obrigada, porque o Senhor me amou primeiro. E não é um amor simples, não é um amor raso, não é um amor superficial. É um amor que dá a vida. Dá a vida. Pensa bem, ele deu a vida por você. Ele fez algo que ninguém faria. Então você precisa entender que Deus quer que você viva uma vida plena, que você seja a mulher que ele planejou para você ser. Ele quer que você desenvolva um grande projeto, um grande propósito para ele, seja em qual área que for. Ah, ele, meu projeto é ser mãe. Seja a melhor mãe, seja a mãe que Deus planejou. Ah, Ellen, meu desejo é ser uma empreendedora. Seja a melhor empreendedora, para a glória de Deus. Ah, Ellen, meu desejo é ser discipular mulheres. Seja a melhor discipuladora. Ah, Ellen, meu desejo é mexer com planta, mexer com... Seja a melhor. Seja tudo aquilo que o Senhor planejou. Se coloque diante do Senhor, abra as suas mãos e fala assim, o que o Senhor tem pra mim? O que o Senhor tem pra mim, Jesus? Eu quero receber o que o Senhor tem pra mim. Mas para você receber tudo que o Senhor tem pra você, você precisa abrir o seu coração e deixar ir. Abrir mão dessa dor, abrir mão da culpa, abrir mão da vergonha, abrir mão da tristeza, abrir mão de tudo que você passou e receber dele o amor que só ele tem. A autossabotagem, lá no meu material também fala sobre a autossabotagem. É um mecanismo de fuga a autossabotagem. Por quê? Porque você não se vê como merecedora. Quando eu fiz esse material, eu fui tão impactada por ele, porque tudo que eu criei aqui é como se fosse uma jornada minha pessoal com Deus. Antes, Deus trabalhou em mim para eu conseguir transbordar para você. Deus trabalhou demais em mim sobre essa questão da rejeição, muito profundamente. Eu passei 2 anos escondida aqui em Portugal. Eu pastoreava igreja no Brasil e pastoreava durante muito tempo.
E eu tinha uma vida muito ativa, muito ativa. E quando eu cheguei cá em Portugal, Deus me escondeu. Até uma amiga me emprestou aquele livro, Mulheres Improváveis, e como aquele livro tem falado comigo. Porque Deus me escondeu para me encontrar. Às vezes Deus precisa nos esconder para nos encontrar. A gente precisa de um momento ali com Deus, uma conexão. E Deus falou tanto comigo sobre a rejeição porque eu estava só. Não que eu me sentia rejeitada naquele momento, mas era eu e ele. Só ficou eu e ele. Sabe quando você fica só com o pai? É você e ele. Você se relaciona com ele profundamente. Você fala, Deus, é só nós dois aqui. Eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu quero mergulhar. E eu lembro que teve uma época que eu falava pra Deus, Deus, eu quero mergulhar em águas profundas. Eu quero viver aquilo que eu nunca vivi. Eu quero ser aquilo que eu nunca fui. Eu quero viver o sobrenatural, mas não é um sobrenatural de pular, de milagre, não. Eu quero viver um sobrenatural do relacionamento. Rapaz, Aline, é isso aí. Deus nos esconde para nos encontrar. E eu comecei a mergulhar, eu comecei a mergulhar. E foi quando Deus começou a falar comigo sobre a rejeição, sobre a dívida emocional, sobre coisas que eu tinha guardado no meu quartinho escuro. Sabe o quartinho escuro? Sabe? Sabe esse quartinho escuro que a gente guarda as coisas que a gente não usa mais? A gente guarda as coisas que a gente não quer ver mais. E fica tudo escondido. Mas o Senhor tem acesso a esse quarto. E Ele tá vendo, Ele tá contemplando. Ele tá de olho nesse quarto e Ele tá chamando você, minha filha. Vamos arrumar esse quarto? Vamos consertar esse quarto? Só que pra gente arrumar, o que a gente precisa fazer? Quando a gente vai faxinar a casa, gente, a gente coloca tudo pra cima, bagunça tudo, limpa tudo e depois a gente vai organizando e colocando no lugar. Não é assim? Não é assim que a gente limpa? E aí a gente vai fazendo aquela limpeza. Então eu quero te convidar, minha amiga que tá aí do outro lado, que tá assistindo, tá? E você vai ser em nome de Jesus, porque Deus te chamou pra isso. Deus te escondeu, mas Ele vai te achar, minha querida. Ele vai te achar. E a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Aquilo que é a sua dor, você vai usar para resplandecer, para transbordar na vida de outras mulheres, para ser tudo aquilo que o Senhor planejou que você fosse. Porque nós não devemos aceitar que aquilo que o diabo roubou de nós fique impune. Mas para isso a gente precisa ir para a cruz. A gente precisa se render. A gente precisa decidir. Então eu quero te chamar hoje, minha querida, para participar da jornada do perdão. Serão dias intensos na presença do Pai. São 7 dias que nós vamos estar conectadas em um grupo de WhatsApp. Eu já mandei uma primeira oração lá. Eu já tenho alunas que fizeram a sua inscrição. O link está na bio. E eu mandei uma oração de gratidão ao Senhor pela vida de cada uma. Porque eu tenho certeza que serão dias intensos, serão dias maravilhosos na presença do Senhor, que Ele preparou para nós limparmos o nosso quarto, né, Aline? Para nós limparmos o nosso quartinho escuro, para nós trazermos luz onde há trevas, trazer cura onde há dores, trazer libertação onde precisa ser liberto, onde o diabo está tentando roubar de nós coisas que são importantes para Deus. Então eu quero te convidar para fazer parte dessa jornada. E eu quero te pedir, se você conhece uma amiga que precisa participar dessa jornada, envie essa live para ela. Envie essa live para ela, para que ela seja também edificada. Um beijo no seu coração e eu te espero na jornada do perdão.